Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586. Vigésimo sexto domingo do tempo comum, 1º de outubro de 2023. Iniciamos o mês missionário e hoje celebramos a padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Você conhece a história dela? É devoto? Então deixa aí nos comentários para a gente ir se conhecendo, ok? Iniciemos com a nossa oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Amém. Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta uma parábola. Como sempre, Jesus conta uma história tirada da vida cotidiana das famílias. História comum, que fala por si e não precisa de muita explicação. Imediatamente, através de uma pergunta muito simples, Jesus tenta envolver os ouvintes e comunicar a sua mensagem. Ele os envolve na história, sem por enquanto explicar o objetivo que tem em mente. E depois de terem respondido a pergunta, Jesus aplica o exemplo aos ouvintes e percebem que acabaram se condenando. Jesus faz uma pergunta inicial: o que você acha? É para chamar a atenção das pessoas que prestem atenção na seguinte história. E aqui está a história. Um homem tinha 2 filhos. Voltando-se para o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não estou com vontade. Mas depois se arrependeu e foi. Voltando-se para o segundo, lhe disse o mesmo. E ele respondeu: Sim, eu vou, mas não fui. É uma história da vida familiar cotidiana. As pessoas que ouvem Jesus entendem o que ele fala, porque já experimentaram isso muitas vezes na sua própria casa. Por enquanto ainda não entendemos o que Jesus tem em mente, qual é o objetivo que deseja alcançar com essa história. Jesus narra esta parábola em forma de pergunta. No início diz: o que você acha? E no final termina também com uma pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Quem escuta são pais e respondem a partir do que deve ter acontecido várias vezes com os filhos. Os principais sacerdotes e os anciãos responderam: o primeiro. Esta é a resposta que Jesus queria ouvir deles, e onde os apanha em flagrante para comunicar a sua mensagem. Conclusão de Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas estão à vossa frente no reino de Deus. A conclusão de Jesus é evidente e muito dura. Na opinião dos sacerdotes e dos anciãos,
Os publicanos e as prostitutas eram pessoas pecadoras e impuras que não faziam a vontade do Pai e, portanto, jamais teriam o olhar do Pai. Segundo a opinião de Jesus, os cobradores de impostos e as prostitutas, na verdade, com a vida, diziam: não queremos fazer a vontade de Deus, mas acabavam fazendo a vontade do Pai, porque se arrependeram ao ouvir a pregação de João Batista. Enquanto eles, os sacerdotes e publicanos, que oficialmente sempre dizem: sim, Senhor, eu vou, acabaram não cumprindo a vontade do Pai, porque não queriam acreditar nem em João Batista. Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da infância espiritual. Santa Teresinha nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873 e morreu no dia 30 de setembro de 1897, portanto com apenas 24 anos e 271 dias. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras e temente a Deus, seus pais, Luís e Zélia, tiveram 8 filhas antes da caçula Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa, que também se tornaram freiras: Maria, Paulina, Leônia e Celina. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde a sua infância. Porém, sua história revela um caminho de amadurecimento à custa de muitos sofrimentos, como, por exemplo, a perda da sua mãe quando ela tinha apenas 4 anos e 8 meses, por conta do câncer. A ida de suas irmãs para o Carmelo, separar-se do seu pai e vê-lo sofrer de problemas psiquiátricos, por fim, a tuberculose e outros problemas de enfermidade nos seus últimos anos de vida. Tudo isso levou essa mulher a oferecer-se em holocausto à misericórdia divina, dia após dia de sua vida, com muita simplicidade e pequenez. Não quero ser santa pela metade, escolho tudo, dizia ela. Depois da morte de sua mãe, a menina desenvolveu uma grande sensibilidade. Ela se achava sempre entristecida e abatida, chorava muito. Porém, aos 10 anos, ela fez uma experiência com Nossa Senhora que ficou marcada em sua vida. No dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do meu leito virei meu olhar para a imagem de Maria e, de repente, a imagem pareceu-me bonita, tão bonita que nunca tinha visto nada semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e ternura inefáveis, mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Todas as minhas penas se foram naquele momento, e lágrimas escorreram de meus olhos de pura alegria. Pensei, a Santíssima Virgem sorriu para mim. Foi por causa das orações que eu tive a graça do sorriso da Rainha do Céu, conta ela no livro História de uma Alma. Santa Teresinha do Menino Jesus também fez uma profunda experiência com o Natal, tendo o Menino Jesus como doador de uma total conversão aos seus 13 anos de idade, isso em 1883. Depois disso, sua vida foi transformada e ela começou a dar grandes passos na vida espiritual. Esse fato foi tão importante a ponto de levá-la a assumir o nome de Teresinha do Menino Jesus. Com autorização do Papa Leão XIII, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde entrar no mosteiro das Carmelitas em Lisieux, com apenas 15 anos de idade. Ao entrar no Carmelo, dedicou-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Porém, trazia em seu coração um grande desejo de ser missionária. Queria anunciar o Evangelho aos 5 continentes do mundo, até que descobriu no amor um caminho de perfeição. No coração da Igreja serei o amor, assim serei tudo, e nada impossibilitará meu sonho de tornar-se realidade, escreve ela em História de uma Alma. Logo após a sua morte, seria colocada como padroeira universal das missões católicas pelo Papa Pio XI. Através do amor, desenvolveu a infância espiritual ou pequena via.
Ela consiste na extrema confiança em um Deus que é Pai, o que foi consequência do seu relacionamento com o pai Luís. Ele levou sua filha a olhar a Deus como um pai bondoso, amoroso, misericordioso. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde confiar e se lançar sem reservas nos braços daquele que a leva como um elevador através da sua graça. Esse relacionamento filial gerou um transbordar de caridade, generosidade, gratuidade por parte desta santa que desembocou na vivência com suas irmãs religiosas. Santa Teresinha do Menino Jesus, extrema humildade. Ela acreditava que o caminho era ser como criança diante de Deus. Tudo isso levou a renovar a espiritualidade carmelita de São João da Cruz, doutor do tudo ou nada, vendo nessa caridade gratuita o caminho perfeito. No crepúsculo desta vida, aparecerei diante de vós, ó Deus, com as minhas mãos vazias. Escreve ela também, História de uma Alma. Ou seja, nem apresentar méritos ou obras, simplesmente confiando no amor gratuito de Deus que é Pai e nos salva. Essa experiência fez com que o Papa João Paulo II a proclamasse doutora da Igreja no dia 19 de outubro de 1997. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus disse suas últimas palavras: Ó, amo-o, Deus meu, amo-vos. Após a sua morte, aconteceu a publicação dos seus escritos e se tornaram mundialmente conhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças de todo o gênero. Sua beatificação aconteceu em 1923 e foi canonizada por Pio XI em 1925, que a chamava de Uma Palavra de Deus. Meu Deus, ofereço-vos todas as ações que farei hoje, nas intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus. Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples, unindo-os aos seus méritos infinitos, e reparar minhas faltas, lançando-as na fornalha de seu amor misericordioso. Ó meu Deus, peço-vos para mim e para aqueles que me são caros a graça de cumprir perfeitamente vossa santa vontade, de aceitar por vosso amor as alegrias e as penas desta vida passageira, para que estejamos um dia reunidos no céu por toda a eternidade. Amém. Esta oração está em suas obras completas, de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, nessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo e amanhã nos encontramos.